Não tá. Observando nossa respiração suave e profunda, ó poderes do amor, nós vos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que se esforçam para servir. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que têm de suportar sofrimento, que eles possam alegremente descobrir seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à sua aflição. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que intencionalmente infligem sofrimento, que eles possam ser movidos a retornar para vós e servir. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções. Paz a todos os seres. Então, hoje nós vamos ingressar, até onde eu sei, no capítulo 22, não é? A Samadhi é a técnica do essencial do yoga, tá certo? Então, esse é um tema complexo e delicado, porque até o meu professor orientador tinha uma ideia de que atingia o Samadhi já estava iluminado. O Samadhi é uma técnica do yoga. A iluminação é o 9º estágio de Samadhi, ou Dharma Mega Samadhi. Samadhi geralmente é traduzido como êxtase. Tem várias traduções, não é? Traduzem também por transe. Mas transe, me desculpem, eu não gosto porque mistura ou com transe hipnótico ou com transe mediúnico, e aí já vira tudo a mesma coisa e vai para o liquidificador e ninguém mais sabe o que é uma coisa e o que é outra. Então, não por acaso, o autor preservou o termo técnico que Patanjali usa, que é Samadhi. Mas Samadhi existe em vários estágios. Então, se vocês quiserem olhar na minha tese, que agora está publicada, tá certo? Então, nós fizemos um quadro adequado para caracterizar no capítulo 3, já, os estágios de Samadhi, a página 228. Imagino que seja difícil passar para vocês assim. Se houver necessidade, a gente entra lá. Mas eu acho que no início ele vai dar uma visão geral, não entra ainda no detalhamento. Também se apresenta, e na verdade é tirado da ciência do yoga do Dr. Time, na página 42, e também da posição de Anibesa. Aqui está mais bonitinho, talvez. Eu suponho que quem queira estudar esse assunto vai ter os dois livros, né? O meu pode ser dispensado, mas esses dois, um é a sequência do outro. Quem está estudando autocultura está sendo remetido para a ciência do yoga. Isso agora, daqui para frente, os últimos capítulos não vão ser outra coisa. Agora nós entramos no yoga para valer. Podemos considerar que o autor
apresenta o autocultura como uma preparação para o yoga, certo? E se o yoga não der todos os resultados que poderiam ocorrer, é porque a preparação não foi bem feita. Tá? Mais do que isso, ele chega a dizer, citando o próprio Patanjali, que se a meditação não chegar ao samadhi, é porque os 5 passos anteriores não foram bem preenchidos. E os primeiros passos no yoga, se pode sempre comentar do Sutra 2.29, são yama, niyama, ou seja, os passos éticos de autorrestrição e observância, são mais no nível emocional. E também a asana, que é o mais conhecido, porque alguns acham até que yoga é só ginástica. Asanas são as posturas. Pranayama tem a ver com o controle da respiração. Começa com a mera observação, não é? Os níveis mais simples. Depois vai para o Nadi Sodhana, que é a respiração alternada. E, por último, entra nas técnicas mais avançadas. Pessoal apressadinho quer começar a casa pelo telhado, não vai ter bons resultados. Pode até não ser bom para a saúde, forçar o organismo. Todo yoga é uma ciência progressiva. O pessoal apressadinho, para usar a expressão popular, come cru. Tá? Então, eu acho que é por isso que é mais que necessária toda uma literatura para explicar o ocidental, que está preocupado com fast food e acha que vai ter fast espírito e entrega a domicílio, que a vida espiritual a gente tem que abrir o caminho, ela não vem na casa da gente, certo? Então, essa eu suponho que quem já vem acompanhando o autocultura até esse ponto, nós chegamos no capítulo 22, já deve ter tomado alguma consciência de que há uma preparação prévia necessária para que as técnicas avançadas possam ser, talvez, preparadas adequadamente. E é esse é o trabalho do Bahiranga, chamado yoga externo. Ainda tem o 5º passo, que é pratyahara, que é o domínio dos sentidos, e também o pessoal não faz muita questão e querem levar uma vida de prazeres mundana normal e chegar ao samadhi. Uma coisa não vai dar certo, alguma coisa vai sair errado. Tá? Porque sem os controles do Bahiranga, o yoga externo, o yoga interno, o antaranga, não vai funcionar. Quer dizer, a gente até pode meditar, sendo os 8 passos, não é? Na verdade, 8 membros. Passo seria no linguajar do caminho do Buda, não é? Que é chamado também de Ashtanga Marga. Mas aqui pode-se praticar o asana sem praticar o resto, pode-se praticar niyama sem praticar o resto, dá para praticar a concentração sem praticar o resto. Agora, se o resultado vai ser o que a pessoa espera, aí eu acho que tem que se compreender que tem que praticar a coisa inteira, não é? Eu não sei se isso é óbvio. Eu tinha um tempo que achava que isso era óbvio. Hoje em dia eu explico tudo, porque eu já vi que nada é óbvio hoje em dia. Às vezes me parece que tem muita coisa até de cabeça para baixo, mas eu nem vou entrar nesse assunto. Tá? Para que o edifício seja construído direito, tem que começar pela base, seguir um tijolinho em cima do outro, para chegar no telhado por último.
Então, o samadhi é o telhado, é a cumieira do prédio. Mas ele considera como uma técnica, porque ainda tem 9 degraus. O nono é que é a iluminação. Será que até aqui eu fui claro? Ele chega a dizer, esse é um dos textos que eu acho até dos mais interessantes, quando ele chega a dizer que é preciso experimentar o samadhi várias e várias vezes até que o resultado final seja obtido. Tá certo? Só que por algum motivo, o tal do livro que eu até gostaria de recomendar para vocês está desaparecido. Então, eu vou buscar, só um instantinho. Esse é outro livro do mesmo autor, que eu acho que eu devo recomendar, chamado O Segredo da Autorrealização, e que na página 101 da editora Teosófica diz assim: pelas razões acima mencionadas, não é? Atingir a autorrealização parcial em samadhi é temporário. O que é autorrealização? Alguns chamam de iluminação, é a libertação, ou kaivalya, de todos os sofrimentos, é o pináculo da sabedoria, é a entrada no nirvana, não sei que nome vocês gostam mais, tá? É mukti, é tornar-se um jivamukta, é atingir a plena medida da estatura do Cristo, para citar Efésios 4:13. Naquele dia sabereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós, para citar João 14:20, ou quando ele disse em João 10:30, eu e o Pai somos um. Então, aí vocês escolhem se vocês gostam da versão oriental, da versão cristã. É tudo uma descrição de um estado de superconsciência que faz com que o homem se torne perfeito, ou como está em Mateus 5:48, sede, pois, perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Certo? Então, o samadhi é a última técnica que leva à perfeição. No budismo, o 8º passo se chama, é o último também, Samyak Samadhi. Quem chegou no samadhi não precisa mais dessa palestra. Tá bom? Aí o assunto já, a pessoa abriu a percepção, não precisa mais de preparação. Vai ser interessante estudar os 9 estágios, mas eu nem sei se hoje nós vamos ter tempo para isso. Por isso, eu estou lendo a página 101, que diz: pelas razões acima, atingir a autorrealização parcial em samadhi é temporário, considerado apenas um estágio no caminho do yoga, e depois de alcançá-lo, é necessário dar continuidade aos esforços para torná-lo permanente e irreversível. Isso sim é a iluminação, ou às vezes chamado também de Sahaja Samadhi ou Samadhi permanente. Tá? Isso pode ser feito somente pela repetição constante desse processo e pela tentativa de atingi-lo com maior frequência, facilidade e perfeição. Vocês me desculpem a franqueza, mas isso normalmente não vai acontecer numa vida. Vai ser uma sequência de vidas dedicadas ao yoga,
até que o trabalho se torne concluído. E se eu disser o contrário, vão dizer que eu iludi ou que eu fiz propaganda enganosa. Não sei se alguém vai entrar no PROCON, tá? Porque existem, eu volto a insistir, ideias muito fantasiosas sobre Kundalini, chakra, samadhi, é o que está na moda vender a granel, como se resolvesse num fim de semana. Faz um curso de Kundalini Yoga num fim de semana, acha que no domingo se iluminou. Vocês me desculpem, mas é exatamente o contrário. E se despertar a coisa antes de estar pronto, aí é o hospício. E a pessoa vai ter um fogo de vulcão na mão sem ter controle. Então, por isso nós estamos fazendo essas palestras, porque tem os dois extremos, os céticos, que, como dizem, não acreditam em nada disso, e o pessoal que diz que tudo vai dar certo e vamos lá, que Deus ajuda, mas tem um sinal de trânsito aí que está avisando que é perigoso. O Hatha Yoga Pradipika diz que a Kundalini liberta o sábio e escraviza o insensato. Isso tem milênios antes de eu ter nascido. Mas o ocidental não tem noção de perigo, vai enfiando a cara, tá certo? Então, por isso, eu acho essas palestras são necessárias. Vou voltar ao texto. Isso pode ser feito somente pela repetição constante desse processo, pela tentativa de atingi-lo com maior frequência, facilidade e perfeição. Esse é um princípio geral aplicável a toda espécie de realização, mesmo na vida comum. Conseguimos, de algum modo, alcançar o resultado colimado na primeira vez, com grande dificuldade. Mas, se continuarmos a repetir o esforço, cada vez com maior empenho e intensidade, e com o correr do tempo, tudo se torna fácil e perfeito. Aí vocês viram um Cristo ou um Buda, aí se tornou fácil e perfeito. Nós estamos aqui ciscando no jardim para procurar uma flor. Trabalho de formiguinha, tá certo? Estamos falando, segundo o Libiter, por exemplo, bota 7 vidas para a pessoa chegar no Nirbidya Samadhi e mais 7 para atingir a tal da perfeição. Então, só aí somou 14, e o ocidental acha que vai chegar no fim de semana. Tá bom? Então, me desculpem se é uma ducha de água fria, ainda há tempo para desligar, ou pelo menos bota a tela preta e vai fazer outra coisa aí, porque, tá? Mas a verdade é dita nos textos, porque as pessoas não querem ouvir, ou então diz, faz uma meditação de 1 ano ou 2, e aí acham que não funcionou, que aquilo é uma decepção, aí desistem de tudo. Então, se eu não dou a real dimensão do problema, eu acho que eu não estou ajudando, tá certo? Então, agora, me desculpem se eu fiz umas longas preliminares, eu vou entrar no texto propriamente dito, do capítulo de número 22, que é o nosso objetivo de hoje. Ele diz, o Yoga Sutra de Patanjali é um livro de 196 sutras, ou aforismos, divididos em 4 capítulos. Está aqui a versão recomendada e comentada pelo Dr. Time. É o livro mais importante da vida dele, pelo qual ele se tornou internacionalmente famoso. Se chama A Ciência do Yoga. O capítulo 22 é, de certa forma, uma introdução ao Yoga Sutra de Patanjali, tema também da minha tese de doutorado. Aqui eu explico a história. Capítulo 1
o capítulo 1 da minha tese é justamente colocar historicamente a origem do Yoga Sutra, porque o título é o Yoga Sutra como ciência do autoconhecimento, e eu suponho que vocês tenham uma noção do que seja uma tese de doutorado. Um assunto não pode simplesmente cair de paraquedas. Ele tem que ser fundamentado, isso é a característica de uma tese de doutorado, tá certo? Então, o primeiro capítulo se chama Tradição do Yoga Sutra, Origens e Desdobramentos. Aí vem desde os Vedas, que é a escritura mais antiga da Índia. Se vocês quiserem botar 5.000 anos, eu acho que é pouco, mas alguns acham que é muito. Então, eu não vou discutir 3.000 anos, 5.000 anos. Aí eu deixo a discussão para você. Não me interessa, não vai fazer diferença para mim se foram 5.000, se foram 3.000. Com certeza não aconteceu na era cristã, tá certo? É um livro muito antigo, os Vedas, dos quais vem a cultura védica, que tem 6 darshanas, dos quais esses 6 sistemas filosóficos, dos quais é o yoga. E o livro fundante, o livro inicial, do qual Patanjali é considerado o compilador, porque o yoga é mais antigo do que Patanjali. Patanjali é o primeiro a pôr a coisa escrita, e nem foi no papel, foi em plaquetas, porque aquilo é esculpido em madeira. São plaquetas de madeira de sândalo. Então, por isso era importante que fosse pouco texto. Não sei se dá para entender que na época não tinha papel, não tinha imprensa, não tinha celular, nem sei como é que se vivia. Vocês conseguem entender? O pessoal não tinha celular? Bom, então, só para tentar explicar que o livro é antigo, tem pelo menos 2.200 anos, acho que mais, eu acho que 2.600, mas eu não vou entrar nessa discussão aqui, senão a gente não acaba. Ele tem 196 linhas. Ele é um livro sintético, enxugado ao máximo, porque a maneira de escrever era assim. Sutra quer dizer fio. Subentende que a gente é que tem que fazer o fio que vai unir as pérolas do mala ou as pedras do colar, tá certo? Não está tudo escrito, tem que ser descoberto. Tu podes considerar que os sutras são dicas para a gente meditar. Então, não é a maneira de escrever do século XXI que entra em detalhe, bota um ícone, quer aprofundar, entra lá, sai uma enciclopédia. Não tinha, tudo tinha que ser descoberto. E, em geral, se explicava que dependia do guru dar a explicação. Por isso, o nome Aos Pés do Mestre, do outro título, condições para merecer um mestre para receber instrução. Essa era a cultura do Oriente. Só se dava um gostinho nas 196 linhas. Tem uma noção do que vai ser as próximas 14 vidas de estudo. É só o sumário da obra. Era de boca ao ouvido, não se ensinava no papel, muito menos, não tinha ensino à distância. Imaginem, não tinha celular, não tinha EAD, não tinha plataforma Zoom. Que coisa, hein? Para conseguir encontrar um instrutor, tinha que atravessar rio com crocodilo e sabe lá o que mais, atravessar a Índia para encontrar um que valesse a pena, tá certo? Só para situar vocês, carro de boi, pegava malária no caminho, tá certo? Bom, então, voltando à primeira frase, vou até ler de novo. O Yoga Sutra de Patanjali é um livro de 196 sutras. Quer dizer, o sutra é um aforismo, é uma linha.
ou aforismos, divididos em 4 capítulos. O primeiro capítulo trata, em geral, da natureza do yoga e sua técnica. Samadhi é a técnica essencial do yoga. A expressão clássica de Vyasa, yoga é samadhi. Mas, geralmente, se considera que yoga são os 8 passos que levam ao samadhi. Tá? Então, o samadhi é o 8º passo, mas se considera que a asana é yoga, a postura, ou o controle da respiração, que pranayama é yoga, todos os 8 passos. Os tijolinhos que a gente vai montando, os 8 membros até chegar no corpo completo, também são chamados yoga. Tá bem? Então, existe o yoga mental, o svadhyaya, para o estudo, que é o que nós estamos fazendo aqui, é uma parte do yoga preliminar. Existe o Ishvara Pranidhana, que a gente faz uma prece, mas, enfim, para abrir, mas toda a parte de dedicar a Deus, toda a parte daquele respeito e gratidão pelos ancestrais, pelo Guru, por todos que vieram até aqui nos inspirando, isso é parte do yoga, isso não dá para separar da gratidão. E também a parte da austeridade, envolve a dieta, envolve a prática física, a hora de sono, os asanas, condições para meditar, saber sentar, tudo isso. O Raja Yoga não põe o asana como a coisa mais importante, porque o centro não é o físico, mas ele considera importante a pessoa conseguir imobilizar o corpo físico para conseguir fazer a meditação. E para ter boa saúde, porque o primeiro obstáculo do yoga, segundo o Sutra 130, é a falta de saúde. Então, se o corpo não estiver saudável, não vai funcionar o resto. Vocês já tentaram meditar com dor de dente? Não precisa pegar grandes exemplos. Dor de dente já acabou com a meditação da pessoa, tá certo? Pelo menos o homem comum, né? O Sri Ramana Maharshi, quando teve um sarcoma no braço, quiseram fazer a extração do câncer por cirurgia, e ele negou, mas depois de um tempo ele disse, bom, se for por causa dos discípulos que querem que eu me cure, porque ele sabia que ele ia morrer, mas de qualquer forma, ele disse, então eu concedo desde que seja sem anestesia. Eu não sei se vocês iam gostar disso. Então, controle da dor, isso são estágios que, claro, Sri Ramana já tinha conquistado, Pratyahara e tal. O homem comum não alcançou isso, mas um mínimo de controle dos sentidos é necessário, senão nós vamos ser distraídos na meditação. Dá para entender que Samadhi é meditação perfeita? Sem nenhuma distração. Êxtase, em grego, é o que eu acho o mais próximo, estar fora. Tá bom? Ou é já adaptado do latim, mas, enfim, Samadhi é a técnica essencial do yoga, estar fora do corpo. O cristianismo chama de arrebatamento. Lá que São Paulo foi arrebatado a não sei qual dos céus, que São João teve uma visão em arrebatamento e descreveu o Apocalipse. Então, os místicos falam arrebatamento. É disso que se dedica a palestra de hoje, a isso que se refere a palavra samadhi. Tá bem? Samadhi é a técnica essencial do yoga e, por conseguinte, mesmo sendo de difícil compreensão, foi estudado no primeiro capítulo. Por isso, o primeiro capítulo é chamado Samadhi Pada, ou o tomo do Samadhi.
O segundo capítulo trata de problemas de limitações, ilusões, consequentes misérias humanas e a filosofia dos kleshas ou das aflições humanas, que formula um método geral para libertar a alma dessas aflições. Começa dizendo que a causa do mal é a ignorância. Eu acho que nós já falamos sobre isso também em reuniões anteriores. Só que não é uma ignorância só de falta de estudo, mas é falta de autoconhecimento. Portanto, é uma ignorância espiritual que nós não conhecemos Atma, ou o verdadeiro ser, o eu superior, a alma imortal. Tá bom? O espírito. Conclusão. Atma Vidya é o nosso objetivo, é a ciência do ser. É isso que é obtido pelo Samadhi. Eu tenho que conseguir ter o arrebatamento para fora do corpo para ter a visão do meu verdadeiro ser. Tá bem? Então, diz que esse segundo capítulo estuda também a preparação preliminar para uma vida iógica e as 5 primeiras partes da técnica que se divide o sistema de Patanjali. Exatamente o que eu expliquei chamando de Bahiranga ou yoga externo. Quando o yoga externo está terminado, nós temos as melhores condições para o yoga interno, que basicamente é meditação. Dharana, Dhyana e Samadhi. Mas isso já é assunto principal do tomo terceiro. Ele ainda diz que o capítulo inteiro trata, assim, da filosofia básica e das práticas preliminares que o sadhaka deve dominar, o aspirante, antes de ficar apto para manejar a mente com seriedade e eficiência. Seu capítulo mais importante para o principiante, então, é o segundo capítulo. O terceiro capítulo é sobre as práticas puramente mentais que culminam em Samadhi, é chamado Vibhuti-pada. Fala também nos siddhis ou poderes que a mente vai desenvolvendo. E as realizações possíveis através de sua prática bem-sucedida. Então, a palavra Vibhuti é geralmente traduzida por poder ou por realização. Nessas estão incluídas não somente os poderes psíquicos do yoga, chamados siddhis em sânscrito, mas também a libertação final da consciência em relação às limitações e ilusões da mente que leva a Kaivalya. A Kaivalya equivale à ideia de nirvana, à ideia de mukti nas outras escolas. O último capítulo trata da filosofia e da psicologia do yoga de maneira geral e também os estágios finais da técnica do yoga que levam à autorrealização ou kaivalya. Ver-se-á que o livro abrange vasta área e trata todos os problemas concernentes ao autodescobrimento e autorrealização por meio da Raja Yoga, que abrange todos os yogas e suas subdivisões. Aí, na minha tese, eu já ponho no capítulo 1 os 7 tipos de yoga. Vale dizer, Raja Yoga, que acabamos de demonstrar, que é o yoga real ou da vontade. Karma Yoga, o segundo, que é mais dedicado à vida ao próximo, ligado a Buddhi Yoga também, que é yoga mais da intuição. O terceiro yoga, Jnana Yoga, é mais dedicado ao conhecimento. O quarto yoga é Hatha Yoga, que é mais a perfeição física. O quinto yoga, o Laya Yoga, é a dissolução dos obstáculos, está associado à meditação no som dos chakras e tudo mais. O sexto yoga é o Bhakti Yoga, que é místico e devocional. E o sétimo yoga é o yoga do som, é o Mantra Yoga, tá? Que vai levando por vibração a mente aí subindo de estágio.
vocês percebem, se eu for entrar no 7, a gente não termina a palestra. Nós estamos entrando num universo de yoga. E tem gente que, volto a dizer, acha que é só ginástica. Nem vê muita diferença entre a academia de levantar peso, acha que yoga, então, leva um relax. Outro dia, eu tenho aqui, tá? Eu tenho aqui e acho que é uma coisa realmente impressionante, mas justamente por ser impressionante, eu resolvi anotar, né? Vamos ver se está acessível aqui nas notícias. Vamos ver se eu estou aqui com condições de compartilhamento. Gostaria, então, de mostrar para vocês notícia que eu tirei da CNN. Olhem o título. CNN Brasil. Vocês estão vendo? Polícia é acionada após moradores confundirem aula de yoga com assassinato em massa no Reino Unido. Alunos estavam deitados no chão com luzes apagadas e praticavam meditação. Está aí a professora, tá, lá na Inglaterra, professora de yoga Millie Loss, disse ter sido surreal que tenham confundido sua aula com assassinato em massa. Entrou a polícia, deu batida na academia, estava todo mundo deitado em savasana, luz apagada, fazendo o relax final. Não, vocês acham que é brincadeira, a Lili está até rindo. E, de fato, a gente ri para não chorar. Quando a professora de yoga, Millie Loss, apagou as luzes ao fim de uma das aulas num pequeno estúdio no Reino Unido, leia-se Inglaterra, esta semana ela esperava que seus alunos tivessem um momento de relaxamento, mas o que aconteceu, na verdade, foi algo totalmente inusitado. Logo após o término da aula, o barulho de várias sirenes policiais correndo em direção ao estúdio assustou todos no local. Agentes estavam respondendo chamado feito por um morador da região e, ao ver as pessoas deitadas no chão, acreditou que pudesse ter havido assassinato em massa no estúdio. Decidiu acionar as autoridades. Eu não vou ler tudo isso aqui, porque como disse a professora, surreal, tá? Mas, então, estou dando uma geral aqui para vocês verem que quando Patanjali diz que a ignorância é a causa do mal, e olha que no tempo do Patanjali nem existia o site da Terra Plana com 700 mil seguidores no Brasil. 700 mil pessoas. Nós fizemos um esforço aqui para chegar a uns 50 mil, juntando a sociedade e a editora e tal, e eles não fizeram esforço nenhum, suponho, 700 mil seguidores para acreditar que a Terra é chata. No século XXI. Então, eu estou querendo mostrar que a dimensão pode assumir posturas e dimensões que são difíceis de pôr em palavras, né? Então, não sei, já estou avisando a Liliane aí que tem uma batida. Não se assuste se a polícia entrar no meio da savasana geral, aí você fica já de prontidão. O pessoal não tem a menor noção do que seja yoga, a menor. É isso que eu estou salientando a vocês. E estamos falando na Inglaterra, não estamos falando em nenhuma região aí. Bom, nem vou fazer comparações.
Nós não nos esqueçamos que a técnica da Raja Yoga, ou do Raja Yoga, trata dos últimos estágios autodirigidos da evolução humana. Isso quer dizer 700 e tantas reencarnações vão culminar nessa prática, no estágio humano, que encontram sua consumação na libertação ou transcendência de todas as limitações e ilusões humanas. O Raja Yoga é a cereja em cima do chantilly de um bolo que foi construído em mais de 700 reencarnações. Não é coisa exatamente de principiante. A pessoa entrou lá, ela só tem umas 14 para chegar no fim do bolo. Bom, então 14 não é nada. Assim, não se deve esperar que sejam fáceis, quer no estudo teórico, quer na aplicação prática dessa técnica. Agora, por que o Patanjali já começa o livro com a técnica mais difícil? É mais ou menos que nem um chato, que nem eu, que começa a palestra só com os problemas. Eu acho que o Patanjali tinha medo que o pessoal entrasse no PROCON contra ele. Então, ele também começou a palestra. O livro dele já começa dizendo que a coisa não vai ser moleza, porque define yoga como a inibição das modificações da mente. Uma pessoa que tentou meditar uma vez na vida que seja, uma vez, ela descobriu pelo menos uma coisa, que é difícil controlar a mente. A passagem clássica, não sei se todos conhecem, mas eu acho que é aqui. Por que não? A gente vai citar uma das tradições que envolvem o yoga, a escritura da Bhagavad Gita, que é uma espécie, se eu posso chamar, como faz alguns dos autores, como, por exemplo, o Prabhavananda, que ele compara a Bhagavad Gita com o Novo Testamento, como se fosse o Novo Testamento dos hindus, certo? Ou do hinduísmo. E o Bhagavad Gita 6.33 é clássico. Isso quer dizer milenar. Arjuna disse: eu não vejo um alicerce estável para esse yoga que tu declaraste existir pela equanimidade devido ao desassossego. Pois a mente é, em verdade, inquieta, ó Krishna, é impetuosa, forte e difícil de subjugar. Julgo que é tão difícil de controlar quanto o vento. Grande expressão da dificuldade. Qualquer pessoa que quiser controlar a mente, nem que tenha sido uma vez na vida, vai descobrir que ela é mais difícil de controlar do que o vento. Tá bom? Aí os geminianos entram em êxtase, porque eles são de signo de ar, certo? Adoram uma ventania, mas, enfim, é essa a dificuldade. A resposta de Sri Krishna também, é claro, clássica, o guru, simbolizando um guru universal, sem dúvida, ó, potentemente armado, a mente é difícil de subjugar e inquieta. Porém, ela pode ser controlada pela prática constante e pelo desapego. Então, aparecem duas palavras sânscritas, abhyasa e vairagya. Tá? Tudo se pode controlar com essas duas. Prática constante, isso aí vai ser várias vidas. E desapego ao resultado. Se não ficar ansioso, não vai dar yoga, vai virar pura ansiedade.
certo? Isso não é uma modalidade de yoga. O Ansio Yoga não é modalidade de yoga, tá certo? Eu penso que o yoga é difícil de alcançar por um eu ou um atma descontrolado. Mas para quem controla o eu, o ser, é alcançável pela energia dirigida apropriadamente. Então, nós acabamos de ver o grau de dificuldade. Isso é o Sutra ou Shloka 635 e 636 da Bhagavad Gita milenar, só para dar uma noção de que não é tão fácil meditar. Aí o pessoal chega e diz para mim: eu não sei meditar. Aí parece que a gente fica na obrigação de explicar como é que se medita. Mas tem uma vida de preparação é todo um conjunto de fatores. Se quer simplificar, é o que dizia Blavatsky, pegou uma caixinha de fósforo, jogou na mesa e diz: medita sobre isso. Se a tua mente sair daí, volta para a caixinha. Cada vez que a mente se desviar, volta. Isso é dharana. Cada vez que a mente se desvia, nós estamos num processo de vikshepa, ou de projeção de erro. Traz de volta a mente, é dharana, e vikshepa e dharana. Aí nós vamos ficar lutando com a mente por encarnações. Mas, para isso, convém aquietar primeiro o corpo, a respiração, as emoções, a maneira de viver da pessoa, a dieta, porque um vai meditar, depois tomar vodka, aí vai ficar um pouquinho difícil, bom? Porque são direções opostas. Em algum momento a pessoa vai ter que escolher se ela quer ser yogi ou quer continuar no barzinho da cerveja na sexta-feira. Faz o teste, vê se funciona meditar estando embriagado. Tá? Agora, submeter o yogi a bafômetro é piada, né? A pessoa que está levando o yoga a sério não bebe, acabou. Ou então ele está fazendo turismo no yoga, e não se admire se o resultado não acontecer, porque o álcool vai direto no sistema nervoso e desmedita a pessoa. É uma antimeditação. Tá certo? Então, ele diz: essa é a estrada principal para o nosso verdadeiro lar e devemos conhecê-la, pelo menos teoricamente, mesmo que estejamos inclinados a demorar no percurso e tenhamos ainda um longo caminho a percorrer. O Buda simplificou. Em vez de ter 5 yamas e 5 niyamas, ele propôs para o leigo o Panchasila, também são 5. Não matar, não roubar. Aqui no Brasil já esses 2 dão um problema, né? Não ter relações sexuais ilícitas. Então, não ter. Agora está uma discussão sobre o aborto. Se isso aqui, esse problema desaparece. Número 4, não mentir e não embriagar-se. Hoje em dia tem que aplicar todas as formas de droga. Bom, então tu já viste que alguém vai achar que o cara já é santo, quando no budismo ele é só leigo. Tá bom? Isso é yoga preliminar do ponto de vista budista. Nem fez os votos finais, está só pegando o gostinho da meditação. Mas eu volto a insistir, se a pessoa tentou meditar uma vez na vida, ela descobriu que é mais difícil do que controlar o vento. Quanto maior a agitação, tá, mais distorcida a aparência da lâmpada. Eu acho muito bonita essa alegoria que é proposta
pelo Dr. Taimni na página 233. Isso merece um detalhamento, ok? O que o Dr. Taimni está nos ensinando? Basicamente, que nós não conseguimos ver as coisas como elas são porque a mente está agitada. E ele compara com uma piscina, um lago, aí no caso ele botou numa piscina, certo? Em que tem uma lâmpada lá dentro, no fundo da piscina, mas que a gente não consegue ver a lâmpada porque a superfície da água está agitada. Ele ainda sabotou mais e botou um motorzinho, uma hélice ali girando, para que ficasse bem borbulhante, agitada, como se estivesse passando uma lancha, para não se conseguir mesmo enxergar a lâmpada, tá bom? Então, faz de conta que o cara está embriagado na Marquês de Sapucaí, lá na Suvacolândia, tá? No meio do sambódromo, e aí ele vai querer meditar. A mente tem que serenar primeiro, certo? Botei assim, porque o cara botou quase um motor de lancha dentro da piscina, virou uma coisa, né? Então, como é que nós vamos acalmar a mente para conseguir enxergar o fundo, certo? Então, estou tentando sugerir uma coisa que me aconteceu quando eu dava palestras em Vitória do Espírito Santo, acho que há uns 30 anos atrás. E aí tinha uma figura meio arredondada e prateada, dançando em cima da água da piscina, refletida ali na superfície do espelho da água, mas estava difícil saber o que era aquilo. Eu tinha duas possibilidades. Podia ser a lâmpada da iluminação de Mercúrio, que tinha um poste ali na esquina, e podia ser a lua refletida, mas não dava para distinguir uma coisa da outra, porque o vento estava muito forte perto do mar. Então, a piscina estava agitada que nem esse motorzinho aí da hélice do Dr. Time. Mas entre uma rajada de vento e a outra, às vezes ficava mais sereno, até que eu consegui distinguir que era a lua. Mas a lua não depende de nós. Agora, a iluminação de Mercúrio depende da prefeitura, certo? Se der uma zebra, passar o ciclone ou faltar luz, acabou. Então, essa é a diferença entre eu descobrir que a minha alma é imortal ou que ela depende do corpo para continuar funcionando. Quando eu descubro qual é a fonte da minha inteligência, qual é a luz da minha vida, que põe a minha mente em atividade, eu descubro se eu sou imortal ou não. Eu suponho que eu esteja falando de algo que faz toda a diferença, certo? Que a convicção que uma pessoa adquire pela experiência direta de quem ela é muda a sua vida. Mas com a mente agitada, isso não pode ser obtido. Então eu vou continuar. Ele diz: quanto maior a agitação, mais distorcida a aparência da lâmpada. E, ao mesmo tempo, a água que antes era invisível e que não assimilava qualquer luz emanada da lâmpada, começa a assimilar a luz e torna-se cada vez mais visível. Aí aparecem borbulhas. O que é a crista da onda? Daqui a pouco até tem cor diferente. Já é branca quando o mar, em princípio, é azul ou esverdeado.
Então, explicar o que é a crista da onda e por que ela tem espuma, eu não vou aqui entrar no mérito da questão, mas se vocês acelerarem aquela hélice, vai aparecer borbulha, vai aparecer de tudo na superfície da água. À medida que aumentamos a velocidade do motor, cresce a agitação da água e nela começa a aparecer desenhos que sucessivamente vão se formando e se dissipando com rapidez. Esses desenhos temporariamente produzidos na água são visíveis e sua visibilidade é devida ao fato de terem assimilado um pouco de luz emanada da lâmpada. Supõe que vocês saibam que a água não tem luz própria. Então, essa luz ou está vindo refletida de fora ou vem da lâmpada que está no fundo da piscina. Eles não brilham por sua própria luz, mas com a luz da lâmpada. Então, a mente não funciona sozinha. Alguma coisa põe energia e inteligência na mente. Senão, a mente seria apenas um computador ou uma inteligência artificial. A pergunta é, quem sou eu? Isso é Mahayoga Vichara. Koham, quem sou eu? Essa é a pergunta central da técnica de Sri Ramana Maharshi. Não precisa mais que isso para ir para a fonte do problema. Se a velocidade do motor aumenta e a agitação atinge um certo limite, os desenhos tornam-se tão numerosos e densos que apagam por completo a visão da lâmpada. A pessoa nem acredita que tenha mais uma alma, ela nem sabe, ela só vai atrás de um carrossel de ilusões projetadas por aquela luz. É uma vida alucinante em busca de sensações, ela nem tem noção de quem ela é. Quando, porém, ele diz lá, quando a água volta a ficar perfeitamente tranquila, a lâmpada pode ser vista sem distorção, os desenhos desaparecem e a água não é mais visível. Reverte-se todo o processo, nós voltamos à condição original. Aí nós estamos na nossa definição oferecida no Yoga Sutra, a primeira sessão. Então, o vidente está estabelecido em sua própria natureza essencial e fundamental. Tadadrashtu Swarupi Vastanam. Sutra 1.3. Se o 1.2 diz que o yoga é a inibição das modificações mentais, Yoga Chitta Vritti Nirodha, o 1.3 define que depois do serenamento da mente ou da inibição das suas modificações, a pessoa descobre sua essência. Assim começa o Yoga Sutra. Na verdade, para não dizer mentira, a gente diz que o primeiro sutra apenas acusa que ele está compilando uma tradição. Será feita agora uma exposição do yoga. Ata Yoga Anushashanam. Certo? Então, assim começa o Yoga Sutra. O Sutra número 4, 1.4, para ser preciso, está falando das borbulhas da mente agitada. Ele diz, nos outros casos, existe a assimilação do vidente com as modificações da mente. Quer dizer, começam a aparecer desenhos na água, a mente fica mais importante que o espírito. A mente parece ter luz própria. A luz da mente é derivada do espírito. Assim como um ferro em brasa, um ferro em rubro, não tem condição natural, ele tem que estar ligado a algum fogo ou alguma fonte de calor. O ferro, em condições isoladas, não irradia, ele é opaco.
A mente, em condições isoladas, não tem visibilidade, é como uma água parada, é transparente. A mente só adquire luz, cor e tudo mais porque está agitada e porque usa ou reflete as cores que vêm do espírito, que lhe põe energia e luz própria, brilho. Assim como o ferro em rubro parece fogo, mas não é fogo. Se tu separar um do outro, ele esfria e se vê que ele é opaco. Enquanto a mente está ligada, identificada com o espírito, ela parece ser fogo, mas ela não é. Ela aparece como ferro em rubro, mas só porque ela está ligada ao espírito. E separar Purusha e Sattva mesmo, ou qualquer tipo de Prakriti, ou espírito da natureza material, é o esforço feito, né, para atingir Kaivalya, que é a separação. Kaivalya é o isolamento do espírito em relação à mente e às causas do sofrimento. Vem de Kevalam, que é isolar, ou somente. Tá certo? Então, esse esforço de conseguir descobrir quem é o ser é a essência do samadhi, e o samadhi se obtém quando a mente está serena. Será que eu consegui passar algo da técnica essencial do yoga? Então, ele vai detalhar, dizendo: devemos compreender que, embora o processo de remoção das agitações e dos obscurecimentos da mente e a consequente percepção da realidade fundamental pareça muito simples, na prática não é, por causa das fortes tendências presentes, dos impulsos do passado, das impressões ou samskaras sobre a forma de karmas e da lentidão das transformações que devem ser operadas nos veículos da consciência. Eis a razão de ser necessário um longo período de disciplina e prática das técnicas iógicas. Então, vejam também o Sutra 1.11. É muito claro em afirmar, desculpe, é o 1.12, a sua supressão das modificações da mente e, no caso dos respectivos vritis da mente, é obtida pela prática persistente e pelo desapego. Então, as mesmas duas palavras que Sri Krishna teria usado na Bhagavad Gita aparecem no Sutra 1.12 de Patanjali, do Yoga Sutra. Abhyasa Vairagya Vyam Tan Nirodha. Então, é a inibição obtida a partir da prática constante e do desapego. Como dizia talvez Jesus, orai e vigiai. Então, são duas palavrinhas, têm um sentido talvez parecido. Tem que estar sempre vigiando ou praticando de novo e tem que estar sempre se desprendendo, oferecendo o esforço a Deus com desapego. É uma oferenda. É desapego ao vairagya. Quando o dharana, ou a concentração, tornou-se perfeita, transforma-se em dhyana, ou contemplação. E quando a contemplação é perfeita, transforma-se em samadhi, ou êxtase. Então, ele define aqui os 3 itens do antaranga, ou yoga interno: concentração, contemplação e êxtase. O primeiro, concentração, é o confinamento da mente dentro de uma área mental limitada.
definida pelo objeto de concentração. Claro, se a mente está pensando em outra coisa, a concentração tirou férias ou foi para o beleléu. Então, a explicação dada pela Rosenfeld, que eu acho que escreveu um livro muito bom sobre meditação, pelo menos preliminar, ela diz que se a pessoa vai se concentrar e daqui a pouco lembra que não teve tempo de passar no supermercado para comprar o leite, aí ela já começa a pensar que não vai ter o café da manhã seguinte e tal, não sei o quê, que o supermercado vai fechar. Mas se ela tiver só esse impulso e voltar, aí foi só uma distração ou vikshepa temporária. Agora, se daí ela se empolgar e lembra que então tinha que ter comprado também tomate, alface, manteiga, iogurte, ela começa a fazer a lista de todas as compras, aí a meditação foi para o brejo. Tá? Aí descarrilhou de vez, daqui a pouco tem gente que nem sabe no que estava meditando. Eu já encontrei casos assim tão extraordinários. Quando a pessoa não dorme e ronca no meio da meditação, que aí eu nem vou entrar no mérito, tá certo? Mas a Lili já deu uma risadinha porque ela sabe que na hora do relaxamento, lá no fim da aula, acontecem esses fenômenos e outros menos cheirosos e outras coisas que acontecem ali que acabam com a concentração de qualquer um. E o cara passou um dia muito estressado, comendo porcaria, e quando ele relaxa e faz uns asanas, tudo pode acontecer, certo? Então, aí só falta a polícia dar a batida e levar todo mundo por assassinato em massa. Aí é o pináculo de toda a tragédia. Mas o que eu quero dizer é que as condições para preparar a meditação, seguidas à risca, deveriam produzir pelo menos uma consciência de cada vez que a mente se desviou do foco da meditação. E se supõe que a pessoa lembre qual é o foco. Ela escolheu uma técnica, ela escolheu um ponto focal. Isso é meditação no nível mais simples. Nós chamamos concentração. Não pensem que é simples. Suponhamos que vocês estejam meditando uma técnica sugerida por Moni Sadhu na ponta do ponteiro secundeiro de um relógio. Então, vocês vão acompanhar, dar uma volta, 1 minuto, 2 voltas, 2 minutos, e assim vai. Se a mente pensar em outra coisa que aquele ponto, já Dharana está falhando. Aí, o Ernest Wood acrescenta uma dificuldade. Ele diz, bom, depois de dar uma volta na meditação, fecha os olhos e continua visualizando o ponteiro. Quando estiver perto de completar a segunda volta, abre os olhos de novo e vê se o ponteiro imaginário ainda está correspondendo ao ponteiro real. E aí vocês vão dar nota para vocês mesmos, não é o professor que julgou, não é o Enem, tá? É a pessoa dando nota para si mesma. O ponteiro imaginário corresponde à posição do ponteiro real? E se a minha concentração for o que deve ser, eu devo ser capaz de olhar o ponteiro depois de 2, 3, 4 voltas, 5 voltas, e tem que estar no mesmo lugar. E aí vocês vão ver que é brutalmente difícil. Tem gente que não acerta nem 30 segundos. E se pensar em outra coisa, aí foi para o carrinho do supermercado, adeus ponteiro, a pessoa perdeu toda a concentração, já está na rodinha do... Está até procurando o cartão de crédito para pagar no caixa. A mente foi para outro caminho lá, certo? Então, vocês vão ver que um exercício parece simples, é só olhar o ponteiro do relógio. Façam um exercício.
para não dizer que é o Ricardo que é o chato. Façam a experiência. Vamos ver se vocês conseguem manter a mente no ponteiro do relógio sem pensar em outra coisa. E mais, depois fechem os olhos e imaginem o ponteiro. Aí é que vai ficar bom. Ah? Que aí o ponteiro fica torto, o relógio fica borrado, começa a aparecer toda uma televisão ali, menos o relógio, a gente começa a brigar com as imagens. Aí vocês vão ver o que é controlar a mente e a visualização. Aí tem gente que diz, mas para que ficar meditando lá em Krishna com não sei quantos objetos nas mãos, e flores, e chakras, e sabe lá, colares e guirlanda. Porque a visualização é uma forma de ocupar a mente e dá trabalho manter aquelas imagens intactas, se não ficar tudo borrado, a pessoa já dormiu, nem sabe onde é que Krishna foi parar. Vocês acham que é fácil controlar a mente e visualizar as imagens? Faça a experiência. Nós estamos num treinamento para ser deuses, e nós vamos ter que criar um mundo. Nossa função é nos tornar consciência de um sistema solar e criar planetas com vida lá dentro. E a nossa mente não pode se desviar do controle de Prakriti ou da matéria, senão o planeta desaparece. Então vai demorar milhões de anos para a gente aprender a ter pleno controle da mente. Mas pelo menos o controle humano, para começar a se tornar um Cristo ou um Buda, a gente começa por aí. E olha que para se tornar um Cristo ou Buda vai dar trabalho. Mas eu não sei se está claro que nós somos deuses em treinamento e que a chispa divina está no nosso coração. O nível, a tarefa para ser executada, nos colocam aqui nessa mortalha de carne para ver se a gente aprende a controlar a mente, porque sem o cérebro, os pensamentos e as emoções vão voar pior que o vento. Aí vai ser uma doideira completa. O cérebro ainda acalma. O corpo físico deve acalmar a mente quando o corpo serenou. Então, o corpo é usado para serenar a mente. Dá para entender isso? A diferença faz também se a respiração entra no ritmo certo. E, num certo momento, se ela começa realmente a se acalmar. Quando o êxtase acontece, a respiração para. Eu não vou entrar aqui em detalhes do Samadhi, vamos adiante. Número 2, fluxo ininterrupto da mente para o objeto escolhido para a meditação é contemplação. Então, aí já não tem mais distração, mas a fusão com o objeto ainda é difícil. O mesmo estado de contemplação, quando há consciência somente do objeto da meditação, e a própria consciência da mente desapareceu, é Samadhi. Definição de Patanjali para Samadhi aparece no Sutra 3.3. Acabei de ler. É um estado em que a subjetividade e a objetividade se fundem. A diferença entre sujeito e objeto, nem que seja por um instante, se dissolve. E a pessoa é o objeto observado. Nesse momento, ela conhece o objeto com uma profundidade que jamais qualquer outra técnica poderia obter tal conhecimento. É chamado de observação direta. A mente tem que se amoldar perfeitamente ao objeto a ser conhecido. Aí se dá um conhecimento por fusão ou identificação. Isso é o Samadhi.
E se esse objeto é o Cristo, se esse objeto é o Buda, é a união com o Ishtadevata, com a divindade escolhida. Nesse momento, por um instante, ele é o Cristo. Por um instante, como diz a voz do silêncio, olha para dentro, tu és Buda. Nesse momento, a pessoa entra em Nirvidya Samadhi e ela vai para o Nirvana. Mas isso não se obtém num fim de semana. Tá bem? Toda vez que eu me aproximo de um ser de luz, mesmo que mentalmente, porque no yoga interno eu entro no plano mental. Então, não há mais questão de distância. O conhecimento é telepático. A questão é de intensidade da fusão, intensidade e perfeição da meditação. A pessoa se cristifica ou se budifica, nem que seja por um instante. Aí o jogo muda. A diferença entre esses três estágios progressivos de meditação, como um estado leva ao outro, podem ser compreendidos pelos estudos dos comentários. Aqui estamos interessados apenas na natureza essencial do samadhi, e para a sua compreensão é necessário estudar o Sutra 41 do capítulo 1. Ou seja, no caso de alguém cujos chittavritis ou modificações da mente tenham sido quase por completo anulados, a fusão ou completa absorção entre si do conhecedor e do conhecimento e do conhecido tem lugar, como no caso de uma joia transparente colocada sobre uma superfície colorida. Ela absorve a cor do objeto sobre o qual ela está posta. Uma joia transparente fica com a cor do objeto sobre o qual ela foi posta. Tá certo? Então, isso se chama aqui conhecer por identificação ou por fusão. A realidade de todos os objetos em manifestação está presente na mente universal ou na mente divina. Em Sabidya Samadhi, ou com objeto, ou chamado com semente, tornamos nossa mente una com a mente universal. Mas a mente universal não é a realidade. É óbvio, portanto, que temos de ir para além da mente universal para atingir a própria realidade. Por isso que o último chamado, o estágio de Samadhi, é da coleção do Nirvidya Samadhi, ou Samadhi sem semente, onde se mergulha no próprio ser. E assim eu sou fascinado pela definição do Sutra 2.20, que diz: o vidente é pura consciência, mas apesar de puro, parece ver através da mente. Então, ela usa a mente como se fossem as lentes dos óculos. Quando eu consigo ir além disso, aí eu descubro o vidente, o observador. Eu conheço a pura consciência, a lâmpada no fundo daquela piscina. A mente é a água da piscina, a lâmpada é Atma, é o ser. Para conseguir distinguir o ser, é preciso que a piscina esteja absolutamente serena e tranquila e limpa. Então, tem todas as técnicas de purificação e serenamento da mente. Isso leva ao autoconhecimento. Isso leva a uma percepção de luz pura. Isso leva ao espelho da realidade universal. Então, quando a samaritana foi buscar a água à beira do poço,
Jesus responde em João 4,13: aquele que beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pois ela brotará como uma fonte para a vida eterna. Então, aí nós chegamos na fonte. Enquanto eu estou buscando saciar a sede dos sentidos, sempre vai haver uma nova solicitação. Não se consegue saciar o sentido. Mas, quando se chega à fonte da projeção da mente e se transcende, aí se descobre a água viva da vida eterna. Aí nós temos Atma Vidya. Esse ser não depende de nenhum estímulo externo. Ele está além de qualquer carência ou qualquer tentação. Ele chegou ao coração do seu próprio ser e da sua própria existência. Ele não precisa de nada fora de si, por isso é chamado Kaivalya, ou isolamento. Ele isolou-se das condições de dor. Por empatia, ele vai querer ajudar os outros, e aí talvez ele renuncie ao nirvana para se tornar um mestre, um Jivamukta. Esse é o voto do Bodhisattva, que renuncia e volta a ensinar os homens que sofrem. Não sei se isso faz um resumo bom da trajetória, mas pelo menos é uma tentativa. Não sei se há perguntas, comentários ou acréscimo. A palavra, na sociedade teosófica que tem liberdade de pensamento, graças a Deus, é vossa. Ricardo, eu sempre me confundo do Sabidya Samadhi e do Nirvidya Samadhi. Nirvidya Samadhi é sempre desencarnado? Não. A diferença entre o Sabidya e o Nirvidya é só o grau de profundidade. Ah, mas eu posso atingir o Nirvidya Samadhi encarnado. Deve, né? Senão vai ter que voltar. Entendi. Tá A bom. diferença é que o Sabidya ainda tem um conteúdo escolhido isolado. O Nirvidya é o ser. Então, tu não está mais meditando numa coisa fora de ti, tu estás mergulhando em ti mesmo. É porque ele já não está mais relacionado com nenhum coxa, né? Então. É isso, agora tu entendeste. Uhum, Já entendi. estás no reino de Atma. A única diferença entre o Nirvidya e o Dharma Mega foi a primeira que eu mencionei hoje, que a pessoa ainda não consegue se manter naquele estado e vai ter que voltar a ele várias vezes. Uhum. Mas quem atingiu o Nirvidya, ou às vezes os vedantinos chamam de Nirvikalpa Samadhi, ele já atingiu o fim do caminho, ele só não consegue se manter lá. Uhum. Por quê? Porque ele ainda tem impressões na memória, os samskaras, respectivos kleshas que geram karmas, onde tem raiz nos karmas. Então, porque ele tem karmas, a consciência não consegue se manter em estados tão elevados e volta aos hábitos do passado. Mas Mas aí. ele já obteve a percepção final. Então, tu vais conversar com um Vivekananda, é diferente, ele já conheceu o Nirvikalpa, ou Nirvikalpa é o nome, não é dado pela tradição Vedanta. Vikalpa, vocês sabem, é imaginação ou fantasia. No Nirvikalpa desaparecem todas as fantasias, eu só vejo o ser. Tá? Agora, o Nirbidya é o equivalente da nomenclatura do yoga ou de Patanjali.
a diferença entre o Nirvidya e o Dharma Mega Samadhi é um problema de ainda haver karmas pendentes. A pessoa não está liberada da roda, mas ela já viu como é que é do outro lado da roda. Ela deu uma espiadinha. Tá? Então, eu não vou dizer que o Vivekananda já seja um Cristo, mas ele já enxergou, tá, a condição do outro lado, o que espera ele na outra margem. Nós ainda estamos capinando do lado de cá, eu acho, não sei se tem aqui um grande yogi nos assistindo, senão já me retiro e deixo ele dar o resto da palestra. Mas a diferença é essa. Enquanto que o Sabidya, ele tem estágios. Pode ser no plano mental inferior, pode ser no plano mental superior. Tá? Savichara, Nirvichara, Sarvikalpa, Nirvikalpa, e aí vai subindo, né? Aliás, eu troquei um nome. Isso está na página 41. Savitarka, Nirvitarka, Savichara, Nirvichara, Sananda e Sasmita Samadhi. Então, corresponde ali na página 42 da Ciência do Yoga. Ao Mano Maya Kosha, ao Vijnana Maya Kosha, ao Ananda Maya Kosha e a Atma. Então, para quem gosta da nomenclatura vedantina, para quem gosta da nomenclatura teosófica, o primeiro samadhi se dá no corpo mental inferior com forma, o segundo samadhi se dá no corpo, na verdade, é um intermediário entre um e outro, que é um asampranyata samadhi, aí vem, depois da névoa, vem o corpo, o samadhi no corpo causal, aí vai mais uma névoa, ele atravessa a nuvem, ele ingressa no Sananda Samadhi, que é no plano búdico, mais uma nuvem, ele cruza para o plano nirvânico inferior, e se ele cruzar para o Nirbidya, aí ele entrou no nirvana superior ou propriamente dito, aí o jogo muda. Se ele cruzar isso, ele entra na mônada. Aí ele é um Mahatma. Ricardo, se uma pessoa ela atinge o Sananda Samadhi, lá no quinto estágio, aí outro dia ela vai meditar, aí ela vai ter que passar por todos os estágios de novo ou ele já consegue chegar lá no Samadhi? Olha, eu tenho a sensação de que no início tu tem que ir cada passo de novo, só que tu vais com mais rapidez, talvez tu nem sinta. Isso vai dependendo da eficiência com que a mente está sendo controlada. Mas a gente vai subir desde o físico até lá em cima, né? Tem que decolar de novo, preparar o avião, aquela história toda. Tá certo. Muito bom. Oi, Ricardo. Por favor. Eu fechei minha câmera só para eu poder fazer a pergunta e ouvir a resposta sem travar, tá bom? Eu fiquei bastante confusa, porque nessa alegoria que ele traz, que ele fala da água da piscina, eu entendi você falando que a água da piscina é a mente. Só que até então, entre todas as explicações dos estudos anteriores, eu sempre comparava as referências de água com o campo astral, com as emoções. Então, se é assim, por que não tem samadhi no campo astral? Não. No astral, em geral, se considera no Manomaya Kosha que ele está incluindo também o corpo mental inferior. Mas no plano astral, o que as pessoas têm é mediunidade. Então, isso entra num outro probleminha. E muitas vezes a pessoa até perde a consciência. E no Samadhi não se perde a consciência. Não sei se isso é um item importante a entrar. O plano astral é um plano de sensações. A mente, propriamente, que cria as imagens, está no mental. Como as sensações costumam estar associadas à mente no Kamamanas ou no Manomaya Kosha,
se fala de Namarupa como estando associado a certas, nome e forma, a certas imagens do astral. Mas o astral é um mundo ainda muito sensorial. Ali não se vai encontrar essa paralisação da mente. Se conseguir paralisar, aí já é samadhi. Tá? Então, de alguma forma, o samadhi já começa com o acalmar do físico e das sensações. Ele já começa do mental para cima. Se tu tiveres interação no plano astral, aquilo, de certa forma, é preliminar ou mais mediúnico. Enquanto que a maioria das pessoas fica nesse nível absorvida nas sensações, nas luzes, nisso e naquilo, do mental para cima, a mente tem que estar sob controle. Então, isso é um dos probleminhas que são delicados, ou é delicado explicar, mas que nós não almejamos o plano astral, nós queremos ir além dele. Essa é uma diferença porque na mediunidade a pessoa fica passiva e dá passagem a outro ser, enquanto que no samadhi a pessoa tem controle da mente, senão o samadhi não acontece. Então, a senhora Blavatsky distingue muito bem dois caminhos, o mediúnico e o yógico. Não é a mesma coisa dar passagem para outra consciência e adquirir o domínio da própria mente. O astral é dar passagem, porque a mente está acima. A fonte de luz ou da lâmpada está em cima. Então, tu está dando passagem para outra criatura. Tá certo? Eu sei que no Brasil o pessoal acha que é tudo a mesma coisa. O transe mediúnico não é igual ao samadhi, por isso que eu prefiro evitar a palavra transe para traduzir samadhi. Transe está mais para hipnótico do que para o samadhi, que é uma transcendência, que é êxtase. Porque tu não precisa de controle nenhum, tu só deixa o outro entrar. É pelo contrário, ele é passivo. E no samadhi tu tem que ter o controle da mente. Aí não entra ninguém, é tu que cria tua redoma de concentração, teu anel não passarás. Aí se tu foi ler a doutrina secreta, é uma construção do teu próprio mundo. Tu crias um anel não passarás, que é o foco da tua meditação, e ali tu vai criar teu universo independente do mundo externo. Quando a concentração é perfeita, tu fura o mundo mental e entra no búdico e vai ao nirvana. E tu não pode fazer isso com outras entidades entrando no meio. Tu tem que ser senhora da tua mente. No astral, todo mundo entra, dá palpite, começa a ouvir vozes, começa a ouvir comando. E tem gente que nessas vai até para o suicídio, porque começa a ser incomodado por espíritos baixos. Não, isso não interessa ao yogi. Não interessa abrir essa porta, não. O astral não interessa ao yoga. Tá ok? Tá, sim, gratidão. Agora eu consegui conectar aqui na minha cabeça melhor. Então já valeu para alguma coisa a palestra de hoje. Meus irmãos, eu acho que tendo em vista o adiantado da hora e o fato óbvio de que eu falei demais, só nos resta convidar, salvo alteração de última hora que será avisada, mas em princípio, dia 6 de outubro, teremos o capítulo seguinte, ok? Então, nós vamos voltar a nossa mente para uma certa introspecção meditativa de encerramento e gratidão. Não sei se a Lili gostaria de conduzir. Posso fazer, então. Então, vamos todos alinhar a nossa coluna, conforme cada um pode.
no silêncio interior. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo. Ó luz oculta, que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto, que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Vamos finalizar esse nosso encontro irradiando luz, paz, saúde e amor em todas as direções. Ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes e ditosos. Paz a todos os seres. Namastê. Obrigado a todos. Grande abraço. Olha que aqui é a minha nova leitura, ó. Ah, olha só o que foi chegar na mão dela. Parabéns. Que seja útil, que seja útil. Com certeza, já está tendo, eu ainda não li ele inteiro, eu vou pulando assim, ó. Ah, isso é a melhor parte, quando vai pulando, o canguru é a melhor parte. Mas eu vou lá do início. Muito bom. Bom, Parabéns, Ricardo, gratidão. Boa noite. grande abraço. Gratidão. Gratidão.